Deus segundo Ele mesmo. Mensagem 10: o atributo da ira. Olá, eu quero estudar com você nesse momento o atributo da ira divina. Nós estamos hoje diante de um dos assuntos mais negligenciados, tanto nas igrejas como, consequentemente, na vida dos cristãos que as frequentam, que é a ira de Deus. Pouco, ou poderia eu dizer, nada se fala acerca desse assunto tão essencial e tão igualmente importante quanto ao caráter de Deus. Infelizmente, até aqui uma observação pessoal é que falar sobre o atributo da ira de Deus, que é, diga-se de passagem, mais mencionado na Bíblia do que o próprio atributo do amor de Deus, não dá popularidade, como a gente diz. Não é popular, pelo contrário, falar sobre a ira de Deus afasta as pessoas. Certa vez eu ouvi de um colega de seminário que uma igreja financeiramente forte em São Paulo começou a fazer uma série a respeito do pecado. E quando o pastor começou a fazer essa série, eles notaram que tanto a frequência das pessoas quanto o dízimo, as entradas daquela igreja começaram a diminuir. As pessoas pararam de ir e pararam de dizimar porque elas não gostaram de ouvir sobre o seu pecado, sobre a sua conduta que desagrada a Deus. Queridos, nós não gostamos de falar sobre condenação, não gostamos de ser confrontados, nós não gostamos de lembrar que Deus odeia e reprova o nosso pecado. E isso acontece porque nós vivemos num mundo onde nós não podemos mais apontar o erro do próximo, porque nós somos imediatamente taxados ou rotulados de preconceituosos, ou de sermos soberbos. Em alguns casos, nós podemos até mesmo ser ameaçados de processos na justiça, caso nós abramos a nossa boca e falemos aquilo que nós entendemos ser correto. Mas evitar falar do pecado ou mesmo da reação de ira divina contra o pecado, mesmo que nós não gostemos dessas coisas, deixar de falar isso é algo desastroso para a nossa vida, para a vida da nossa família, bem como para a vida da igreja. Quando nós deixamos de abordar assuntos como estes, nós podemos cair na tolice de esquecermos que diariamente você e eu ofendemos o Deus Santo, que enviou seu Filho para morrer pelo nosso pecado. Afinal, essa é a própria mensagem do Evangelho, diz respeito à salvação para aquele que crê e à justa condenação eterna para aquele que rejeita o sacrifício de Jesus Cristo. Tudo isso por conta do pecado. Evitar um assunto tão importante como esse é chamar para si problemas. Nas palavras de J.I. Packer, ele vai dizer assim: numa época que se tem vendido vergonhosamente aos deuses da ganância, do orgulho, do sexo e do egoísmo, a igreja apenas murmura alguma coisa sobre a bondade de Deus, mas não diz virtualmente nada sobre o seu julgamento. Queridos, o hábito moderno é falar pouco sobre esses assuntos nas igrejas. E o erro aqui de não falarmos sobre esses assuntos indesejados, embora eles estejam na Bíblia, acabam por pintar um quadro ou ensinar uma figura errada acerca da pessoa de Deus. Deus é amor, mas Ele não é apenas amor, mas sim tudo mais que Ele é, incluindo justiça, ira, retidão, Deus é juiz, Deus é pai, etc. Nós não podemos pegar um atributo e isolar este atributo como se Deus fosse simples e exclusivamente isso. Quando assim fazemos, nós ensinamos um evangelho distorcido e exageradamente inclusivo, que aparentemente aceita todo mundo e que vai contra o que o próprio Jesus ensinou no Sermão do Monte, de que não existe qualquer espaço no reino para pessoa de coração orgulhoso e que não se lamenta nem se arrepende do seu pecado. Igrejas que pregam esse tipo de evangelho inclusivo, de que Deus é apenas amor, pode vê-las, estão sempre abarrotadas.
E são por muitas pessoas, que muitas vezes não têm discernimento, consideradas como bênção. É lógico que são. É lógico que as pessoas vão falar que uma igreja dessa é bênção. Quem não gosta de um cafuné espiritual o tempo todo? Que ovelha não gosta de afago o tempo todo? E nomear algumas dessas igrejas, algo que pode até chocar você, é algo que eu vou fazer nesse momento, antes de nós falarmos da ira de Deus. Eu vou falar rapidamente de duas igrejas. A primeira delas é uma igreja chamada Lakewood Church. Ela existe lá no estado de Texas, dos Estados Unidos. O pastor ou o líder dessa igreja é um homem chamado Joel Osteen. Você vai ver, por exemplo, que ele anda no jatinho dele. Esse é um homem que assina contratos milionários antes mesmo de escrever livros. Ele recebe adiantado porque o material dele vende tanto que ele é um dos homens que mais vende material nos Estados Unidos. Ele é um herege que prega um Deus que fez você para ser um campeão. Eu estou falando palavras dele. Ele fez você para não lutar com as suas finanças. Ele fez você para não lutar com a sua saúde. Ele fez para você para não lutar com os seus relacionamentos. Aliás, ele escreveu vários livros, e um deles, numa tradução livre, chama-se O Poder do Eu Sou. É um livro, então, que vai falar que as suas palavras, suas e minhas, dos seres humanos, elas têm poderes impressionantes. Ele vai dizer, por exemplo, no livro, que ele fala a vaga do estacionamento que ele quer no shopping, e quando ele chega, a vaga está disponível para ele. Impressionante como as palavras desse homem, elas são poderosas. Pelo menos ele assim diz. E o contraste aqui, eu fico pensando com o profeta Isaías, ele não poderia ser mais gritante. Lá em Isaías capítulo 6, versículo 5, o profeta vira e diz: ai de mim, pois eu sou um homem de lábios impuros. Um outro livro desse homem é um livro numa tradução livre chamado Todo Dia como uma Sexta-feira. Eu quero dizer para você, infelizmente esse material já existe na língua portuguesa. A igreja dele é uma igreja que recebe mais de 30 mil pessoas por domingo, em um orçamento que ultrapassa os 50 milhões de dólares anuais. Abarrotada, cheia, com convidados especiais, com pop stars americanos, cantores, atores, apresentadores. Ele convida todo mundo para ir para lá e para dar um aceno para a câmera. Isso traz ibope para a igreja dele. Antes de mencionar a segunda igreja, rapidamente eu quero falar para você algo que eu li sobre uma igreja que tem tentado atrair pessoas para ir para aquela igreja. Chamar convidados, chamar visitantes. E a forma que essa igreja encontrou de atrair essas pessoas, como se nós tivéssemos que atrair alguém, ou que a igreja tivesse que ser atraente, preste atenção. Essa igreja oferece safaris na África para os visitantes. Então você vai lá, visita a igreja, entra num sorteio e você pode ganhar um safari para a África. Que tal? Se você vier à nossa igreja, nós vamos te dar um safari na África. Isso é bem diferente do que Cristo sofreu por anunciar o Evangelho. Isso é bem diferente do que Paulo sofreu por anunciar o Evangelho, por falar do amor de Cristo. A primeira igreja, então, é a igreja de Lakewood Church. A segunda igreja, e essa é mais chocante ainda, porque ela teve, nos últimos anos, um impacto mundial muito grande, especialmente na última década na vida dos adolescentes em geral, é a chamada Hillsong Church. Você vai ver algumas fotos a seguir, mas é uma igreja abarrotada e ninguém questiona que muitas das músicas que eles compuseram são músicas lindas. São músicas que possuem letras bíblicas. O fato é que a característica principal dessas igrejas são momentos intermináveis de louvor e pouquíssima exposição da palavra. Consequentemente, há pouco espaço para se ensinar acerca de Deus, e por conta de ter pouco tempo, melhor não falar sobre coisas como ira, como justiça, como juízo e assim por diante.
É melhor nós falarmos sobre amor. E, gente, isso não é invenção, isso são fatos. E o maior perigo aqui é que a influência, ao invés de ser focada em toda a Bíblia, é uma influência caduca, é uma influência errada, pois ela se foca apenas em alguns aspectos da Bíblia. Aqueles aspectos que são mais interessantes a qualquer ser humano. Queridos, eu não duvido que exista ali gente que realmente possui um relacionamento salvífico com Deus. Mas eu não posso falar isso sobre a maioria. Se você ainda está cético com relação ao que eu estou dizendo para você, observe que a ex-pastora, para começar, ela é pastora, nem isso existe na Bíblia, mas a ex-pastora dessa igreja, chamada Darlene Zschech, ela esteve num encontro com o Papa, lá no Vaticano, para um culto ecumênico. Você sabe o que é ecumenismo? Ecumenismo é a junção de várias religiões, como se fosse possível cultuar a Deus por meio de diferentes religiões. Queridos, eu não tenho como estar junto com pessoas num culto caso eu discorde completamente da teologia das falsas religiões ali representadas. Eu só posso estar ali caso as crenças minhas e dos outros não fizerem diferença para mim. E é por isso que essa mulher ali estava. Queridos, a igreja tem abandonado a pregação bíblica completa por uma pregação seletiva e conveniente, para encher os bolsos e promover a fama daqueles que estão à frente dos trabalhos. E a ira de Deus é um dos temas deixados de lado. Mas como nós temos procurado aqui aprender sobre Deus de acordo com o que Ele mesmo diz na sua palavra, nós precisamos e certamente vamos nos beneficiar em aprender sobre mais esse aspecto acerca do único Deus verdadeiro. Para isso eu quero pedir a você que abra sua Bíblia no livro do profeta Naum, no capítulo 1, nós vamos ler os versículos 2 a 8. Profeta Naum, primeiro capítulo, versículos 2 a 8. Mas antes da leitura eu preciso dar um pouco de contexto para você aqui. E o contexto aqui dessa passagem é o profeta Naum anunciando aos judeus a queda da capital do Império Assírio, Nínive, a mesma que se arrependeu com a pregação de Jonas no século 8º a.C., que ocorreu em 612 e que aconteceu para os medos. Alguns comentaristas sugerem que enquanto o livro de Jonas retrata a misericórdia de Deus para com o pecador arrependido em Nínive, o livro do profeta Naum retrata a justa ira de Deus para com um pecador que não se arrepende. Queridos, as palavras são pesadas. Observe o texto comigo. Naum, capítulo 1, versículos 2 a 8. O Senhor é Deus zeloso, cheio de vingança e ira. Vinga-se de todos que a ele se opõem e reserva sua fúria para seus inimigos. O Senhor é lento para se irar, mas tem grande poder e nunca deixa de castigar o culpado. Demonstra seu poder no vendaval e na tempestade. As nuvens são poeira debaixo dos seus pés. À sua ordem, os oceanos secam e os rios desaparecem. Os pastos verdejantes de Bazã e do Carmelo se esvaem, e os bosques do Líbano murcham. Em sua presença os montes tremem e as colunas se derretem. A terra estremece e seus habitantes são destruídos. Quem poderá resistir à sua indignação? Quem pode sobreviver à sua ira ardente? Sua fúria queima como fogo e os montes desabam em sua presença. O Senhor é bom, é forte refúgio quando vem a aflição. Está perto dos que nele confiam, mas arrasará seus inimigos com uma tremenda inundação. Perseguirá seus adversários escuridão adentro. Interessante que o Novo Testamento ele usa uma linguagem semelhante acerca da ira de Deus. Abra comigo lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Nessa carta de Paulo, nós vamos ler os versículos 7 a 10 do primeiro capítulo de 2 Tessalonicenses. O texto bíblico diz assim: Deus concederá descanso a vocês,
que são afligidos, e também a nós na revelação do Senhor Jesus, quando Ele vier dos céus. Virá com seus anjos poderosos, em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus. Eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e do seu glorioso poder. No dia em que Ele vier, receberá a glória de seu povo santo e louvores de todos os que creem. Isso inclui vocês, pois creram naquilo que lhes dissemos a respeito deles. Eu queria orar rapidamente com você, antes de nós entrarmos especificamente no conceito da ira. Deus, nós estamos diante da Tua palavra mais uma vez. E nós queremos ser fiéis, Deus, àquilo que o Senhor ensina. Eu peço que o Senhor nos ajude a compreender a seriedade da Tua indignação para com o pecado. E agradecer de antemão o fato de que o Senhor mandou Jesus para satisfazer a Tua ira com relação ao meu pecado. Nos abençoa nesse tempo que nós pedimos, no nome daquele que morreu por nós. Amém. A história bíblica, conforme nós acabamos de ler, proclama em alta voz tanto a severidade como a bondade de Deus. Queridos, o tema da ira de Deus é claramente usado, sem qualquer inibição, pelos escritores bíblicos. Embora muita gente relute com esse conceito, o conceito da ira de Deus ele é absolutamente bíblico. John MacArthur vai dizer, inclusive, que a igreja de hoje ela tem subtraído o tema do julgamento e silenciosamente omitido ou alterado a doutrina do inferno. Steven Lawson vai dizer assim: enquanto muitas pessoas preferem não pensar acerca da ira de Deus, a Bíblia não hesita em falar sobre o assunto. Nas Escrituras, ele continua, o tema da ira de Deus serve como um alerta para o incrédulo e um motivo para um viver santo entre o povo de Deus. Outro comentarista, A.W. Pink, ele vai dizer assim: pessoas dão abrigo ao erro de pensar que a ira de Deus não é coerente com a sua bondade e assim procuram bani-la dos seus pensamentos. Na mesma mensagem, Pink vai dizer assim: muitos cristãos professos estão longe de ver a ira de Deus com bons olhos. Não gostam de pensar nisso e dificilmente a ouvem mencionada sem que surja em seus corações um ressentimento contra essa ideia. Como se a ira de Deus fosse uma mancha no caráter divino, algo que nós sabemos que não é. Agora, por que você e eu precisamos estudar? Por que você e eu precisamos estudar a ira de Deus? Por que ela é algo tão importante? Por que nós precisamos da ira de Deus? O mesmo Steven Lawson ele vai sugerir dois motivos. Em primeiro lugar, porque a ira de Deus é uma expressão, é uma manifestação, é uma evidência da santidade de Deus. E em segundo lugar, porque Deus não pode ser neutro com relação ao pecado. Então, os dois motivos, porque a ira de Deus é uma expressão da santidade de Deus, e em segundo lugar, porque Deus não pode ser neutro com relação ao pecado. Por causa da justa ira de Deus, Ele ama a pureza e pune a impureza. A.W. Pink vai dizer assim: porque Deus é santo, Ele odeia todo o pecado. E porque Ele odeia todo o pecado, a sua ira inflama-se contra o pecador. Aliás, nas palavras do salmista, ali no Salmo 7, versículo 11, nós lemos o seguinte: Deus é justo juiz, todos os dias Ele mostra sua ira contra os perversos. O mesmo A.W. Pink vai dizer assim: como poderia aquele que é a soma de todas as excelências olhar com igual satisfação para a virtude e o vício, para a sabedoria e a insensatez? Como poderia aquele que é infinitamente santo ficar indiferente ao pecado e negar-se a manifestar a sua severidade para com ele? Como poderia aquele que
Só tem no que é puro e nobre deixar de detestar e de odiar o que é impuro e vil. A própria natureza de Deus faz do inferno uma necessidade tão real, ele conclui, um requisito tão imperativo e eterno como o céu o é. Quero rapidamente sugerir para você uma definição da ira de Deus, ainda segundo a W. Pink. Ele vai dizer que a ira de Deus é sua eterna ojeriza, ou nojo, ou repugnância para com toda a injustiça. É o desprazer e a indignação da divina equidade contra o mal. Uma outra forma de encarar é que a ira de Deus é a santidade de Deus posta em ação contra o pecado. A W. Pink vai dizer, é a causa motora daquela sentença justa que ele lavra sobre os malfeitores. E essa ira acontece porque o pecado significa rebelião contra a sua autoridade, um ultraje à sua soberania inviável. Depois de nós vermos a definição de ira, eu quero responder para você qual é o objeto da ira de Deus. A própria Bíblia vai nos responder. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo irá dizer: Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos. Na NVI, sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Impiedade dá a ideia aqui de quebra de relacionamento de uma pessoa com Deus. E injustiça é a consequência da impiedade que afeta o próximo. Quais são então os tipos de ira divina revelados nas Escrituras? Os vários teólogos aqui vão diferir, mas eu quero mencionar aqui, Steven Lawson, ele vai mencionar que são 7 tipos de ira divina. Eu vou rapidamente mencionar essas iras e depois nós vamos entrar num texto específico de Romanos capítulo 1 para falar de como essa ira atua hoje entre nós. Primeira delas é a ira presente. Observe lá Romanos 1, versículo 18, nós acabamos de ler essa passagem. Um aspecto da ira de Deus já se encontra presente hoje sobre a cabeça do pecador. O segundo tipo de ira é a chamada ira catastrófica. Ou seja, momentos específicos em que Deus trouxe juízo severo sobre a raça humana. A Bíblia vai relatar alguns deles, por exemplo, o dilúvio. Sodoma e Gomorra, as 10 pragas do Egito e assim por diante. Essa é a ira catastrófica. Terceiro lugar é a ira consequente, que é a ira revelada no princípio do semear e do colher. Ou seja, ações pecaminosas, elas receberão a paga como ira divina. Gálatas capítulo 6, versículo 7, é um texto para essa ira consequente. Em quarto lugar, a chamada ira da entrega ou ira do abandono. Quando o pecador, após rejeitar inúmeras vezes o conhecimento de Deus e o evangelho de Cristo, é abandonado por Deus e entregue aos seus próprios pecados. Nós vamos ver daqui a pouco esse texto de Romanos 1, versículos 24 em diante. A ira da entrega ou a ira do abandono, então, é quando Deus deixa de lado aqueles que escolheram deliberadamente ignorar o Senhor. Você pode ver isso mais claramente lá em Provérbios capítulo 1, versículos 24 a 30. A quinta ira é a chamada ira escatológica. Ela refere-se à ira reservada para os momentos finais da história, antes da segunda vinda de Cristo. Exemplos disso estão lá em Mateus 24, Mateus 25 e Apocalipse 19. A sexta ira é a chamada de ira eterna. É aquela ira que será revelada no inferno. Apocalipse 20, versículo 14, vai dizer assim: então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Ou seja, o homem incrédulo será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro, conforme diz Apocalipse 14, 10. É o próprio Deus quem vai administrar essa ira eterna, essa punição eterna.
Aliás, acerca disso, Jonathan Edwards escreveu: o homem que não reconhece a Deus como Deus sofrerá o estritamente exigido pela justiça daquele Deus a quem ele não reconheceu. E a sétima e última ira é a chamada de ira redentiva. Foi a ira de Deus que eu mencionei na oração que nós fizemos agora há pouco, descarregada em Jesus Cristo, quando Ele tomou sobre si os pecados do homem e sofreu na cruz para que o homem que se arrepende jamais esteja sujeito à condenação. 7 tipos de ira. Será que isso é pouco? Será que isso não mostra para você e para mim que Deus, Ele trata o pecado de uma forma severa, porque Ele odeia o pecado? Como eu falei para você, eu queria que você abrisse lá em Romanos capítulo 1, e nós vamos olhar os versículos 24 em diante. Eu quero rapidamente concluir falando um pouco acerca dessa questão específica. A ira de Deus, ela é revelada como Deus entregando o povo aos seus desejos. Deus atua de maneira judicial contra aqueles que são acusados. Eles, como sentença, recebem a autorização para se aprofundarem ainda mais no seu pecado. Os seus pecados e a sua conduta pecaminosa apenas aumentam sem uma chamada de restrição da graça. Observe comigo Romanos capítulo 1, versículo 24. Veja comigo a progressão. O versículo 24, então, seria o primeiro passo, a chamada perversidade sexual. Diz assim o texto: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Deus está falando aqui do pecado sexual. Esse é o primeiro passo dessa depravação, desse lixo moral humano. A cobiça do coração do homem se manifesta e o homem comete coisas que desonram a Deus. O homem então se torna o seu próprio Deus e ele faz o que ele bem deseja. E o pior, hoje cada vez mais com o apoio de pessoas que conhecem e dizem temer a Deus. Observe o romance no filme. Hoje os filmes e seriados, eles são abarrotados de relacionamentos que biblicamente são relacionamentos errados. As famílias e casamentos são sempre retratados nesses ambientes como coisas desfuncionais, como coisas desequilibradas, como coisas desqualificadas. O primeiro passo, então, é a perversão sexual. O segundo passo, versículo 26, é o homossexualismo. Diz assim o texto: por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Versículo 27, da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Para você ver em que nível o mundo tem caminhado. Há uma instituição nos Estados Unidos, eu vou soletrar essa instituição, se você quiser pesquisar depois você pode olhar, chamada NAMBLA, N-A-M-B-L-A, você pode procurar. É uma instituição que ela tem o alvo de defender os direitos de homens que são apaixonados por meninos, ou seja, de pedófilos. Existem instituições hoje especializadas e lutando para defender cada vez mais os desejos de pedófilos. A degradação, ela só aumenta e ela não vai melhorar. Segundo passo, então, são essas paixões degradantes, e Paulo vai falar especificamente aqui do homossexualismo. Terceiro passo se encontra no versículo 28. Além do mais, Paulo diz: visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam.
Ou seja, eles têm um modo de pensar que é inútil. Queridos, quando a mente se vai, a pessoa não volta. Os versículos 29 a 31, Paulo vai relatar uma série de pecados que são fruto dessa mente degradada, desse modo inútil de se pensar. Olha o que Paulo vai dizer, ele vai mencionar perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, fofocas, calúnias, ódio ao Senhor, insolência, orgulho, arrogância. Paulo vai dizer, não tem entendimento, eles quebram as suas próprias promessas, não mostram afeição nem misericórdia. E o versículo 32, ele vai mostrar que a degradação da mente ela é tão grande no homem que se recusa a obedecer a Deus, que apesar dele saber que ele merece morrer pela sua conduta, em primeiro lugar ele continua praticando aquilo, e em segundo lugar ele incentiva outros a cometer a mesma coisa. A situação do homem ela é muito triste sem Deus. Ela sempre foi muito triste sem Deus e ela sempre vai ser. Mas eu quero concluir esse sermão com uma palavra de esperança para você. Eu queria que você abrisse rapidamente no Salmo 81. Salmo de número 81, nós vamos ver os versículos 11 em diante. Salmo de número 81, versículos 11 em diante. Nesse salmo, Deus vai retratar o que aconteceu com a nação de Israel. E veja se não é muito parecido com o que Paulo menciona aqui em Romanos capítulo 1. No Salmo 81, versículo 11, o texto diz assim: mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me. Por isso, versículo 12, os entreguei ao seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos. Ou seja, queridos, Deus permitiu que o povo se afundasse nas suas escolhas e fosse por essas escolhas julgado. Mas o que eu acho belíssimo desse texto é que depois do versículo 12 nós temos o versículo 13. Acompanhem comigo aqui. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, observe isso, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu os satisfaria. Queridos, ainda há esperança. O texto diz, se eles me ouvissem. Deus diz, se eles me ouvissem, eu daria a eles o melhor. Queridos, o melhor está sempre relacionado à obediência a Deus. E eu não sei em que momento da sua vida você se encontra. Talvez você esteja desviado, talvez você não esteja frequentando uma igreja, talvez você esteja distante de amigos que você sabe que vão cobrar a você. Eu queria dizer para você as palavras aqui do próprio Salmo. Se essas pessoas ouvissem a palavra de Deus. O tempo agora é de você voltar. O tempo agora é de você se arrepender. O tempo agora é você mudar de direção. Deus promete te abençoar. Não por causa da sua obediência a Ele, mas através da sua obediência. Eu queria orar com você e encerrar esse tempo com essa palavra de encorajamento. Deus, nós queremos colocar diante do Senhor as pessoas que ouviram esse tempo agora. Como foi bom, Deus, nos lembrarmos acerca do aspecto de que o Senhor se ira, o Senhor tem nojo da injustiça. E não pode ser diferente porque o Senhor é um Deus santo. Deus nos ajuda a nós vivermos com isso em mente. Vivermos uma vida que é agradável ao Senhor porque nós sabemos que o nosso pecado ele sempre ofende a Ti. E nos ajuda, Deus, a anunciar a palavra de arrependimento às pessoas que têm abandonado os Teus caminhos. Deus, eu penso em
em Nínive, Deus, uma nação tão ímpia, para quem o Senhor mandou um profeta teu, e diante do anúncio, essa nação inteira se arrependeu. Deus, que hoje pessoas possam se arrepender, pessoas possam pensar nesse aspecto tão sério e tão importante que é a tua ira. E diante disso, Deus, elas possam reconhecer o seu pecado e se voltar exclusivamente para o Senhor. E Deus, se apossarem do perdão pleno que o Senhor se oferece a todo aquele que se humilha e confessa o seu pecado diante de ti. Obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado por nós lembrarmos de quem o Senhor é em mais esse aspecto. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos porque nós sabemos que a tua ira ela é justa e ela é justamente derramada sobre o pecado. E nós agradecemos ao Senhor, Deus, porque um dia o Senhor derramou a sua ira sobre a pessoa de Jesus Cristo, santo e perfeito, sem pecado, para que nós pudéssemos ter um relacionamento eterno contigo. Nós te amamos, Deus. E nós dizemos isso tudo no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.